A paz do Senhor Jesus. Gente, essa classe está linda desses intermediários, né, pastor? Uma classe cheia, como o Senhor está feliz com esse seminário que é preparado para vocês. Sabiam disso? Sabia? E só um sabia? Esse não é só para o papai e para a mamãe, é para vocês. E essa é a nossa grande alegria de estarmos juntos. Tia Fernanda é de qual grupo? Isso, para a gente ficar com a vida bem organizada. E a tia Késia, nesse momento, ela está dando aula lá para os adolescentes. Por isso que ela não está aqui comigo, tudo bem? E o Senhor preparou um tema especial que eu vou precisar dar atenção, porque eu tenho que ter a ajuda de vocês. Porque ontem nós falamos com os pais. Quem vai poder me ajudar? Então, presta atenção. Ó, o título dessa aula é Educação dos Filhos na Era Digital. O que é era digital? Celular. Só celular? Televisão, computador, tablet. Isso mesmo. Quem aqui tem celular? Número grande. Quem não tem? Isso mesmo. Então, a preocupação do Senhor com o objetivo dessa aula, leiam comigo que o intermediário já sabe ler. Olha aqui. Aperfeiçoar o relacionamento no uso das telas. Então, olha só. Tablet, smartphone, isso mesmo. Aperfeiçoar o uso das famílias. Não é que os intermediários, quem não tem, glória a Jesus, continua sem. E a tia vai explicar por quê. Mas quem tem, o Senhor quer nos ensinar a usar melhor as telas. Porque acredita que tem intermediário que não está sabendo usar? Acreditam? E eu vou contar um segredo que eu pedi ajuda para vocês. Tem papai e mamãe que também não está sabendo usar. Vamos ver? O Senhor nos deu um texto maravilhoso para essa aula que vocês acabaram de estudar com a tia Letícia, que é o lema desse ano, não é? Jeremias 48, 6. Então a tia nem vai falar do versículo, vocês que vão me falar para a gente ver se vocês aprenderam tudo mesmo. Fugir. É para fugir de quê? Das coisas do mundo. Quando a gente fala assim das coisas do mundo, parece que é tudo tão distante, não é? Mas as coisas do mundo podem estar dentro da nossa casa. Será que o celular é uma dessas coisas? O Senhor revelou que para este ano, nós intermediários, os papais e as mamães, nós precisamos organizar a nossa vida para aprendermos a usar melhor o celular. Tem pais que trabalham com o celular, a tia não está falando disso, tá bom? Tem pais e vocês que usam para evangelizar, mandar o link para o coleguinha, isso é uma benção. Mas a tia está falando, quem por um acaso já pegou o celular aqui, ó, e ficou assim, passando o dedinho, não é? Quando vai ver, passou um tempo. Bom, então o Senhor está falando, ó, fugir. Vai fugir dessas coisas. Nessa aula específica, o Senhor quer nos falar do uso do celular, mas é fugir por quê? Salvai o quê? A vossa vida. Será que o celular está deixando algumas crianças, intermediários e adolescentes adormecidos? Quem aqui já viu um adulto atravessando a rua quando vocês estão passando de carro ou no ônibus e ele está atravessando a rua com o celular na mão? Sabia que ele está correndo risco de vida? Quem já viu aqui o intermediário, o pai e a mãe falar e ele está com fone de ouvido assim que ele não escuta? E isso é muito ruim.
Então o Senhor tem um recado para vocês hoje. Fugir. Vamos aprender a usar o nosso tempo, tá certo? E aí, lá na China, vocês vão aprender uma coisa nova. A China é o país mais viciado em celular. Sério. Mas sabe o que é mais triste? Porque a China está um pouco longe de nós, né? O mais triste é que a China está em primeiro, mas o Brasil está em quarto lugar. Olha, nós estamos pertinho do primeiro e não é uma coisa boa. E aí, o Centro de Psicologia da China fez uma campanha para os chineses. E eles colocaram essas fotos e perguntaram assim, ó, você reconhece essa cena? Acontece na sua casa? O que a gente está vendo? Ó, uma criança está brincando e o pai está fazendo o quê? No celular. Ele está trabalhando ali? Não, ali ele está no momento de distração, de entretenimento. E depois o papai e a mamãe dormindo. O que está ali no meio? Isso aí. E depois, ó, nós temos a menina e a mamãe tomando café com o celular. Essa campanha é para nos conscientizar que quando nós estamos com o papai e com a mamãe, a tia vai falar outras coisas que a gente tem que fazer. Mas o celular não pode ser uma distração na nossa casa. E se o Senhor mostrou, é porque o Senhor sabe o que está acontecendo lá na nossa casa, que a mamãe não sabe, que a tia não sabe, o pastor não sabe, mas o Senhor sabe. E por que as telas viciam? Por que o celular vicia? Porque a todo tempo recebe uma notificação de um jogo novo, uma mensagem do coleguinha que você mandou uma pergunta. Tem uma rolagem ali que parece novidade toda hora. Quem gosta de novidade? Eu também. Aí o cérebro da gente, sabe por que não sai dali? Porque ele fica pensando assim, olha, agora tem uma outra novidade, eu vou ver. Agora tem uma... E aí, ó, passa o tempo, você não escova os dentes, fica com os cabelos tudo desgrenhado, não arruma a cama. E o tempo vai passando e aí já dá hora de ir para a escola. Além disso, a gente tem, ó, jogos, desafios que a gente precisa ter muito cuidado. Vamos ver o que acontece com as crianças quando elas estão viciadas no celular. Nós vamos assistir um vídeo. Eu quero que vocês observem bastante, que depois eu tenho umas perguntas para vocês, tá certo? Observaram? Agora eu vou pedir os meninos para passar de novo, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Que agora vocês vão saber me responder que vocês já assistiram, tá bom? Enquanto os meninos colocam o vídeo novamente, a primeira pergunta que a tia quer fazer para você, ó. O celular está guiando a vida daquela criança? Sim, olha como que ele está. A todo tempo ele está andando, ele está no
celular. Será que ele está assistindo o quê naquele celular? Será que o papai e a mamãe sabem o que está passando ali dentro? E tem um mundo de brincadeira, de espaços para ele brincar, mas lembra da notificação, do comentário que a tia falou? Aí ele gosta e ele vai se alimentando desse tempo no celular, das coisas que ali vão passando. Ele não vê o carro para atravessar a rua, cai no chão, tem gente que esbarra na casa, derruba as coisas. Por quê? Porque está andando e está vendo aquilo dali. Existe um tempo para um jogo? Existe, mas a gente não pode ficar viciado no jogo. E aí tem um monte de criança que está sem celular. E hoje parece que não é normal as crianças estarem sem o celular. E são essas crianças que estão normais. E aí ele desiste do celular e ele vai fazer o quê? Brincar. Porque a brincadeira com os amigos é muito legal. Quem que está aqui no Manaim e não gosta dos momentos de brincar? Ali, a gente tem tantas brincadeiras. Lá no estande de organização e método tem vários jogos. Na feira de ciências tem um mundo para a gente descobrir. Não é mais legal? Sim ou não? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sabe por quê? Qual é o médico que cuida de vocês? Pediatra. E aqui no Brasil existe uma Sociedade Brasileira de Pediatria. E sabe o que os médicos estão falando desde 2019? Que tem muitas crianças que estão com atraso na linguagem, na fala, porque estão muito tempo na tela. O tempo que você fica, fala amor. Ele tem, porque o tempo que a gente fica no celular, você está conversando com alguém? Não, e aí não vai desenvolver a linguagem. Fica com atraso na inteligência. Mas o Senhor chamou vocês para serem inteligentes. Tem um texto da palavra do Senhor que fala sobre isso. E vos colocarei por cabeça e não por cauda. Sabe outro problema que tem muito hoje que não tinha na época da tia? Miopia. Porque os pediatras estão falando, o celular tem que ficar pelo menos 30 centímetros de distância. E aí tem criança que fica assim, vai dar problema de vista. Está causando ansiedade, criança que não consegue prestar atenção. Sabe como era na época da tia, quando tinha desenho? Tinha uma ordem na televisão. Se você queria assistir aquele desenho, você tinha que esperar o outro acabar. Esperava o outro até chegar aquele momento. E hoje, se você não está gostando, você já muda, já coloca outro. A gente não está concluindo o pensamento. Essa mudança vai causando uma ansiedade em vocês. Então, tudo isso os pediatras estão mostrando. Quem fica muito na tela e não faz atividade física, o corpo não fica bom. Começa a sentir dor no corpo, come mais. E comer mais não é nem comer fruta, verdura. Todo mundo aqui come fruta e verdura? Mas também se alimenta mais de alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, todo mundo gostaria de viver de sorvete? Tem uns que sim, mas se eu viver só de sorvete, vai fazer bem para o meu corpo? Não. Assim como o nosso tempo no celular tem que ser diferente. E aí tem um monte de gente estudando sobre isso, no Brasil, no exterior. E o que as pesquisas estão mostrando? E é aqui que eu vou pedir a ajuda de vocês. Porque, às vezes, o papai e a mamãe também se interdem no celular. E aí, agora, vocês vão descer amanhã de um seminário no Manaim. E se isso acontecer na nossa casa, vocês vão falar assim, o papai, mamãe, lembra daquela aula de organização e método, do uso do celular? Se não for de trabalho, se não for de evangelização, se for do tempo da gente estar junto, olha o que as pesquisas estão mostrando.
que a distração dos pais também causa ansiedade nas crianças, também causa hiperatividade, que influencia de um modo ruim o comportamento dos filhos. Quem aqui já foi conversar com o papai e a mamãe e eles estão intertidos no celular e não conseguem escutar? É ruim isso, não é? Então, ou a vovó, olha aqui a última pesquisa, o que mostra, ó, as famílias estão buscando ajuda até para os vovôs e as vovós. E sabe uma coisa, eles ficam também perdidos ali e assistem todo tipo de coisa. E para as crianças, o que as pesquisas estão mostrando? Celular antes de dormir afeta o quê? Sono, hormônio do crescimento e desenvolvimento infantil. Por um acaso, tem criança que fica com o celular no quarto à noite? Tem. A partir de hoje não vai mais ficar, combinado? Sabe por quê? Só um pouquinho. Isso mesmo. E foi uma proibição para o seu bem, sabia? Daqui a pouquinho a tia vai abrir e vocês vão perguntar tudo, tá bom? Olha aqui. Depois eu vou gravar seu testemunho, tá? Olha o que as pesquisas estão mostrando. Alunos brasileiros leem muito devagar. Eles não entendem as frases e têm vergonha, porque lê devagar. Intermediário já está na fase que está aprendendo a ler, já lê muitos livros. E isso está acontecendo por causa de quê? Daqui a pouquinho a tia vai deixar vocês, tá? Por conta do uso do celular. Parabéns para você, tá? Que lê rápido, continue assim, lendo rápido e lendo muitos livros. Agora tem uma outra coisa, a tia vai deixar vocês falarem, que a tia quer chamar a atenção importante, ó. No celular, aparecem umas coisas que a tia Letícia falou, que não agrada o Senhor, que não glorifica o Senhor. Você acredita que tem adolescente fazendo propaganda no celular e diz assim, ó, estude para ser pobre. Por quê? Porque crianças desdenham da escola e dizem lucrar fazendo videozinho na web. Aí tem um monte de seguidor, mas deixa eu tia falar uma coisa para vocês, ó. Na idade de vocês, desculpa. Sabe qual é o trabalho de vocês? Pois é, então ela faz uma propaganda que não é boa, tá? Ela faz uma propaganda que não é para nós, porque o Senhor nos manda, licença só um pouquinho, tá? Porque o Senhor obrigada, pastor, nos manda estudar. Qual é o trabalho de vocês? Estudar. É estudar o instrumento, é estudar a palavra do Senhor, é estudar lá na escola. Lá na escola, nós temos que dar testemunho e nós temos que ser os melhores alunos. Ó, a tia já deu aula para criança da idade de vocês lá na escola. Tem umas salientes, para a tia não falar bagunceira, hein? Mas nós temos que pensar no nosso testemunho. E temos que fazer como um amigo. Ter uma boa leitura. A tia só vai acabar para vocês perguntarem. Então, ó, isso aqui não é para vocês. Agora nós voltamos para a escola. Quem levava celular? Pode? Agora? Não. Sabe por que que não pode? Nem os adolescentes. Porque tem uma lei. Por que que surgiu a lei? Não surgiu do nada. Porque os estudiosos, as pesquisas estão mostrando. Criança que fica com o celular não está ficando inteligente. Tem alguém aqui que quer ficar sem inteligência?
Quer ficar atrasado? Não. Então, agora tem que usar o que na escola? O sistema cognitivo, que é o nosso cérebro, a inteligência. Tem que ser criativo. Essa criança chegou aqui na escola, do passarinho, e olha o que ela falou. Que lugar legal! As árvores são lindas. O tamanho do pátio é incrível. Tem até parquinho com brinquedo. Aí ela falou para a mãe: amei a escola nova, mãe. A mãe olhou para ele e falou assim: é a mesma do ano passado. A diferença é que neste ano você está sem o celular. Então tem um monte de coisa que nós vamos perceber. E vocês não podem se deixar enganar pelos discursos que vai dizer: como a minha mãe vai falar comigo? A mãe de vocês vai falar com a secretaria da escola. O telefone da escola continua conectado. Precisou de uma emergência, a mãe vai ligar para a escola. A coordenadora ou a pedagoga vai lá, mas não precisa de vocês, tá certo? E aí, o que a gente tem que fazer então para ser como a tamareira no deserto? Quem já fez uma rotina de estudos esse ano? Parabéns. Quem acorda, escova os dentes, arruma sua cama, mas eu estou sabendo que tem uns que deixam a mochila lá na porta. Quando chega da escola, tipo joga assim, Será que tem aqui? Onde a mochila tem que ficar? E aquele tênis que vem com chulé? Mas já põe ele no armário? Não, tem que dar uma limpadinha antes, tá? Senão o armário, Mas pode deixar no meio da entrada? Sabe o que acontece? Se nós não ajudarmos em casa, o jarro de água esvaziou. Sara já sabe encher o vaso de água, não sabe, Sara? Encher no filtro o jarro da água, sabe? Se ela deixar para a mãe dela encher, depois a mãe não vai ter tempo de brincar com ela. Então, um segredo, se vocês ajudarem a mamãe e o papai deixar a casa toda organizada, arruma sua cama, escova seus dentes. Rapidinho vai sobrar tempo para o pai e para a mãe brincar com vocês, tá certo? Então, ninguém sem uma tarefa. Se tem alguém aqui que está sem tarefa, vai chegar em casa e vai dizer para a mamãe: qual a minha tarefa esse ano? Que eu aprendi que eu tenho que ter uma responsabilidade na minha casa. Estudar, aprender flauta, aprender violino, aprender o instrumento que vocês desejarem. Ler a Bíblia, ler outros livros, tá certo? E aí, sabia que para a idade de vocês é no máximo 1 hora o dia inteiro? É só 1 hora. Então, se já usou na escola meia hora, só pode brincar em casa com o celular meia hora. Se usou 40 minutos, é só 20. Agora, se não usar, é melhor ainda, tá? Se vocês fizerem outras coisas na casa de vocês, é melhor ainda. E aí, tem que desligar o barulhinho do celular para não atrapalhar o sono de vocês. Quem tem celular aqui, na hora que está fazendo dever de casa, o celular fica onde? Fica guardado? No quarto. Se ficar com ele ali do lado, eu confesso a vocês que no celular tem coisa mais colorida do que no livro, não é? Do que no caderno. Mas tem que colocar ele lá distante, se possível em outro lugar da casa, tá bem? E aí, para quem não consegue, nós já instruímos os pais ontem, hora de dormir não pode usar o telefone, porque atrapalha o sono. Os pediatras falam que 9 horas as crianças têm que estar dormindo, porque tem o hormônio do crescimento, senão vai ficar como? Pequenino, tá bom? Na hora das refeições, pode ter celular na mesa? Se o papai e a mamãe não estão trabalhando e tá ali com o celular, vocês vão lembrar eles, tá bom?
Porque na hora de fazer uma refeição juntos, é hora da gente conversar, de vocês contarem como foi o dia, tá bom? E aí tem alguns aplicativos que os papais já foram instruídos para controlar o tempo de quem tem celular, mas o principal é agora. Tia, tem criança que se você falar assim, eu vou guardar o celular, ele fala assim, não tenho mais nada para fazer. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Nós vamos, idade de vocês, nós vamos brincar, tá bom? Vamos brincar. Chame o papai e a mamãe para já ter essa experiência aqui no Manaim, para brincar junto de vocês. Passa lá no estande que tem um monte de jogos legais para vocês brincarem. E se não tem na sua casa, não precisa gastar dinheiro. Cria um jogo com o papai e a mamãe para vocês brincarem juntos. Se puder comprar um joguinho novo, compra. Ou quando vai fazer aniversário, pede uma brincadeira de presente. Mas aqui, ó, a gente está sempre um juntinho do outro, tá bom? Só para a tia fechar, tem um texto que o Senhor deixou para vocês, para os pais de vocês, que é: o papai e a mamãe vai ensinar a vocês em todo o tempo, ó, assentado na cama, andando pelo caminho, deitando e levantando. Então, todo tempo é tempo de nós falarmos das boas coisas que o Senhor tem nos dado, tá certo? Lá na livraria tem os livros para o papai e a mamãe ler. Tem um grupo para verem os vídeos, tá certo? E de como a gente pode fazer outras coisas. Amém?